9, damos início à cerimônia de abertura da Jornada Pedagógica 2021, que está sendo transmitida no formato virtual com o tema Mesmo Caminho, Novos Olhares para os Espaços de Aprendizagem. Realização Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer e Prefeitura Municipal de Barra da Estiva. Para realizar a abertura do evento, convidamos o excelentíssimo prefeito, senhor João Machado Ribeiro. Boa tarde à secretária Janete, a presidente da Câmara Simone, que se encontra aqui presente, e a todos os professores, profissionais da educação, pais de alunos e alunos que estão nos assistindo. Sabemos que a educação é luta diária. Estamos vivendo um cenário totalmente diferente de todos os tempos. Já tivemos ano passado grande desafio e sei que continuaremos a ter, pois começar um ano letivo remotamente não será fácil, mas desde já agradecemos a confiança de todos e parceria nesse trabalho coletivo de diferentes caminhos, nos espaços de aprendizado. Vocês, professores, têm desenvolvido um trabalho excelente. Sei o quanto vocês, desde o ano anterior, quando começou a pandemia, vem inovando, reinventando para levar o melhor para os nossos alunos. Parabenizo as famílias que têm dedicado também nessa tarefa de educar no sentido pedagógico, pois vocês têm sido essenciais nesses meses. Que todos tenham muita sabedoria e discernimento. Nesse momento tão atípico, sabemos que o dia do professor não é uma tarefa fácil. E no momento que estamos vivendo, isso se torna mais difícil. Mas vocês têm nos dado muito orgulho e resultados satisfatórios. E só tenho a agradecer como gestor. Enquanto gestor, tenho sempre que desejar e realizar um bom trabalho, sempre inovar na educação de Barra da Estiva. Reafirmamos um compromisso com os professores, com os alunos, funcionários, no sentido que tudo seja feito para garantir uma educação de melhor qualidade. Que este seja um ano produtivo e muito positivo, apesar das circunstâncias que vimos passando nesse país. E que logo, logo, todos vocês possam estar retornando para as suas salas de aula, com muita saúde e proteção divina. Que a gente sabe da dificuldade que foi o ano passado, esse ano a gente sabe vai encontrar também, mas sei da capacidade do nosso quadro de professores, da equipe da secretaria, que vai cada vez mais dar uma educação de melhor qualidade para todos. Desde já agradeço aqui a cada um professor, a secretária, a todos que estão nos assistindo, que estão nos vendo aí também, da luta, porque esse ano eu sei que vai ser muito melhor do que o ano passado, porque a gente vai... Era tudo muito novo para a gente. Hoje a gente sabe, a equipe está mais preparada de tentar chegar com a melhor qualidade na casa de cada aluno, do aprendizado. O próprio aluno também está sabendo lidar também com essa nova forma do ensino, que a gente sabe que mudou completamente o mundo todo. Então fica aqui uma boa jornada a todos vocês, professores, aos alunos que estão nos assistindo, a todos vocês e bom aproveito aí, fique com Deus e até mais. Obrigada, João, pela presença. Nosso vice-prefeito, o senhor Eronilson Martins, ele está em viagem e pede para justificar, a ausência no momento. E eu gostaria de convidar, no momento, a nossa presidente da Câmara de Vereadores, senhora Simone Martins. Boa tarde, Romena. Quero cumprimentar
Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Quero cumprimentar o prefeito João, a secretária Janete, em nome dos meus pares, os colegas vereadores, em nome de toda a Câmara Municipal. Dizer a todos que essa tarde é uma tarde diferenciada, né? Essa jornada é uma jornada diferenciada, uma jornada virtual, a qual os professores têm lutado, têm feito, né, Romena, um trabalho excepcional. Quero parabenizá-los, desejar a todos uma excelente jornada pedagógica, a qual tem o tema, né, mesmo caminho, novos olhares para os espaços de aprendizagem. Esse novos caminhos, mesmo caminhos e novos olhares, ele tem vindo desde 2020, né, de ver aí os professores se esmerando, se esforçando mesmo em fazer um bom trabalho para a educação, para a gente ver o esforço dos professores, juntamente com seus alunos, juntamente com os pais, e enfrentando, né, novos desafios para, assim, trazer uma educação de qualidade para nosso município. E a gente fica feliz. Quero agradecê-los, dizer a todos vocês que o trabalho de vocês não tem passado desapercebido para a nossa população barrestivense. Temos visto, temos ficado muito gratos a vocês, o esforço, vocês têm se esforçado muito e a gente fica muito grato mesmo. Somos gratos a todos os profissionais da educação, a secretária, né? Todos, a gente agradece a vocês, desejo a vocês que esse ano de 2021 seja um ano de bênçãos e que Deus venha nos dar graça para que essa pandemia venha cessar, que venha logo essa vacina, que tudo venha se normalizando no nosso município, né, no nosso Brasil, no mundo todo. E desejo a vocês uma excelente jornada, deixo o agradecimento em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, e digo aos profissionais, vocês têm sido guerreiros, viu? Nessa pandemia se destacou muitos e muitos guerreiros, né, tanto na área da saúde, mas precisamos realmente ressaltar os guerreiros da educação. Vocês são guerreiros e somos gratos a vocês. Uma excelente jornada a todos, que Deus os abençoe e uma boa tarde. Boa tarde, Simone, muito obrigada. Convidamos a nossa secretária municipal de educação, Janete dos Anjos Cordeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Romena. Boa tarde a João, a Simone, a toda a equipe da SEMEC, o pessoal da técnica que está aqui. E boa tarde aos nossos colegas professores que estão em suas casas, nas escolas, acompanhando esse momento. Um momento atípico, primeiro momento que a gente tem nesse formato online, por necessidade. Boa tarde aos nossos alunos, às famílias, à nossa sociedade, que com todo tem participado desse momento, né? No início de 2020, ouvimos algum repórter dizer que 2020 seria o ano da saúde e 2021 o ano da educação. E isso, vocês, toda a educação tem comprovado isso durante esse percorrer. A gente tem um roteirinho aqui para passar para vocês, nossa psicóloga Romena, que está aqui sendo a nossa cerimonialista, que é um pouquinho do que a gente vivenciou nesse período. Então, a gente tem um relato de muito aprendizado, de muito esforço, de busca constante, porque educador é isso. Ainda hoje de manhã, tínhamos uma programação para que esse momento acontecesse no período matutino e, por conta das tecnologias, não podemos oferecer. Mas, ainda eu disse, o ser humano, nós nos reinventamos diante das dificuldades, mas a educação é isso, um reinventar a cada dia. As tecnologias muitas vezes falham, mas nós estamos ali sempre a postos para refazer, para rever, para mudar os nossos conceitos, para utilizar como a nossa jornada dos mesmos caminhos e ter olhares diferentes e aprender algo novo. Então, esse momento a gente agradece a todos que estão assistindo e diz que 2020 foi um ano longo. Nós iniciamos início de março, com nosso período normal, de repente veio a pandemia.
E a partir de 20 de março a gente teve que se reinventar. Então a secretaria publicou um documento orientando como cada profissional deveria fazer. A partir de então, essa orientação seguiu por conta da equipe técnica, por conta da equipe pedagógica da secretaria. Até agosto, 30 de agosto, quando a gente entrou com um projeto diferente, um projeto no qual a gente convidava as famílias a assumir essa responsabilidade conosco. Neste momento, de 1º de setembro até 18 de outubro, a gente seguiu com esse projeto, Família e Escola Superando Desafios. Porque realmente é isso, a educação é superar desafios constantemente. Nós paramos, não concluso o ano de 2020. E aí muitos pais nos perguntam, como é que ficou meu filho? Ele passou? Ele vai repetir? E a gente vem inúmeras vezes trazer, não, nosso ano letivo de 2020 ainda não está concluso. A gente vai entrar em 2021 para concluir nosso ano de 2020. E é isso que nós vamos oferecer aqui agora. Nós teremos até 26 de abril, tudo indica pela programação, para a gente concluir o ano letivo de 2020. A partir de 26 de abril, a gente dá continuidade com o ano letivo de 2021. Mais uma vez, eu já sei das inúmeras perguntas, mas vai ser presencial? Ainda não. Nós não temos autorização, orientações para ser presencial, mas estamos com tudo preparado para, no momento adequado, se tivermos liberação para continuar presencial, a gente retorna com o presencial em nossas escolas. Então, senhores pais, mais do que nunca, eu, como professora, a equipe toda da Secretaria de Educação que está aqui à disposição de vocês, nossos colegas professores, diretores, coordenadores, todos os profissionais da educação, estamos aqui para apoiar e para pedir também a vocês. É um momento de darmos as mãos, literalmente, para trabalhar esse ano, para que os nossos alunos, para que os nossos adolescentes não percam esse tempo, não parem o aprendizado. A gente vai dar continuidade esse ano com um período não presencial, um período online, utilizando de todas as tecnologias. Para isso, a Secretaria de Educação se programou e ainda esta semana, no dia 25, segunda-feira, tivemos a nossa primeira formação, um momento com todos os diretores, com todos os coordenadores, no qual tivemos a palestra do professor Adalto Lima, que trata justamente da legislação vigente. Qual é a nossa obrigação neste momento de pandemia? Tivemos um dia de formação, coordenadores, diretores, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Conselho do CACS-Fundeb, os presidentes dos conselhos escolares, no qual podemos tirar dúvidas e replanejar nosso momento. A partir de hoje, a gente mantém a nossa programação, programamos 3 dias de jornada. Teremos formação com uma palestrante, Nayara Mota, ela vai falar sobre o uso das tecnologias na educação. A gente vai dar continuidade com esse momento, o uso das tecnologias na educação. E teremos uma formação para todos os professores. Já a Secretaria, através da Prefeitura, já contratou um técnico, um profissional, que vai oferecer formação técnica para que a gente possa utilizar as tecnologias na sala de aula. Então, colegas professores, mais do que nunca, nossos educandos, a nossa sociedade nos convida a estudar, a aprender, para poder oferecer. E vocês são exemplo dessa resignação, são exemplo desse reinventar. Durante o ano de 2020, nós vimos com muita alegria, com muito brilho, cada um se reinventando, cada um buscando atender da forma melhor possível a família, os estudantes, as crianças, adolescentes, e é isso que a gente vai dar continuidade esse ano. A gente vai dar continuidade com formações, com momentos formativos, com reformulação do nosso PPP. Durante o ano de 2020, nós tivemos também, nossa psicóloga, a elaboração do currículo municipal, referencial curricular do município de Barra da Estiva. E nós teremos, ainda hoje, uma palestra voltada para este tema. Então, a nossa jornada está recheada com muita coisa mesmo. E, mais uma vez, a gente inicia essa jornada pedagógica muito feliz por este momento. Agradecemos a presença das autoridades. Janete, muito obrigada pela fala, né? E convidamos para acompanhar a continuidade da programação de forma virtual. O nosso momento cultural vai ser com um professor
da Escola de Primeiro Grau Moisés Franco. Convidamos o professor Pascoal do Medeiros para a apresentação de um cordel de autoria própria, representando todo este momento de mudanças que estamos vivendo na educação, não só municipal, mas no âmbito nacional. Boa tarde a todos. Estou representando o F1, né, do município. Fui convidado pela secretaria a representar o F1. Fiquei muito agradecido com esse convite. Eu queria agradecer, em nome da minha escola, em nome do pessoal da F1, a todos da secretaria. Eu inicio aqui falando, ainda não do meu cordel, mas com um trechinho do cordel de Braulio Bessa, que fala o seguinte: eu tenho fé e acredito na força do professor. E eu acho que foi o que mais se viu nesse ano que passou, a força do professor. Claro que na linha de frente vem o pessoal da saúde, né? Reconhecido que foi o grande herói, mas o professor também não deixou a educação parar neste momento. Então, ele estava certo em dizer que tinha fé e acreditava na força do professor. Continuando, eu recordo da jornada do ano passado, onde no primeiro dia na escola, a professora Protita, que deve estar nos assistindo, um abraço para a Tita, ela chegou até a mim, que eu era companheiro de sala, dividi a sala com ela, e ela chamou para a gente fazer, em frente à nossa sala, uma fila do apego. Aquela fila onde tem as mãozinhas para o aluno tocar a mão com o professor, onde o aluno também apertava o coração para abraçar o professor. E essa fila a gente não pôde utilizá-la tanto, por conta que logo veio, né, as recomendações da OMS para ter esse distanciamento social. E foi uma tristeza para a gente começar a não poder ter esse contato com o aluno. Em seguida, já veio o decreto, né, suspendendo as aulas, que foi essa tristeza, mas que o professor conseguiu, e em busca, conseguiu realmente segurar a educação durante esse tempo, da forma que foi possível. A Protida, para mim, é um exemplo, eu escolhi falar um pouquinho sobre ela, por conta da idade que ela já tem, ela já está prestes a aposentar, e mesmo dessa forma, ela conseguiu tocar esse ano, ela conseguiu se sair bem e a levar ensinamentos aos alunos. É claro que todos os professores estão de parabéns, mas eu escolhi ela por ser realmente um exemplo para mim. Continuando, eu escolhi fazer em forma de cordel a pequena apresentação, falando um pouquinho sobre esse ano do professor, por ser um gênero que eu me identifico bastante, e talvez porque o meu primeiro livro foi um livro de cordel, foi a história de João e Maria em cordel. Então vamos lá. Educador em tempos de pandemia. Vou dar minha opinião, dizer como um professor se sente neste momento que estamos passando, onde a sala de aula ficou diferente, por causa dessa pandemia que nos deixou nessa agonia, mas seguimos tocando em frente. O professor, em primeiro momento, sentiu medo igual todo mundo, mas não se deixou abater, acalmou-se e respirou fundo. Professor que áudio não gravava por ter uma vergonha danada, passou de uma hora para outra fazer videoaula e videochamada. Ainda tivemos que ouvir aquela conversa fiada. Professor está de boa em casa, ganhando sem fazer nada. A pessoa que isso falou não sabe o que o professor passou. É mesmo de dar risada. O ano 2020 do professor foi trabalhando. E assim que sobrava um tempo, aproveitava estudando. Lives para assistir, carga horária para cumprir. E mesmo de longe, ensinamentos passando. A sala que era de aula, transformou em sala de estar. Estar gravando vídeos e áudios, atividades virtuais para analisar. Tivemos muitas aulas gravadas, remotas, porém planejadas. Forma diferente de ensinar. Tem coisa que eu vejo que me deixa aperreado. Ser professor em pandemia deixa qualquer um assustado. Aula remota, ensino híbrido, EAD, não importa qual nome dê. O professor sempre dando conta do recado. Do outro lado da tela, o aluno a estudar. Com a família empenhada, resultado começou a chegar. A aluna aprendendo a ler, de forma correta escrever e na sequência a contar. Além das habilidades comuns, tivemos outras alcançadas. Oralidade através de vídeos foram bem trabalhadas. As crianças aprendem ligeiro. Formamos novos blogueiros tecnológica essa criançada. O celular do professor já está para não aguentar. Nunca viu tanto aplicativo, todo dia um novo para baixar. Grupo de pais com professor, grupo de escola, coordenador, diretor,
haja memória para suportar. Agora, imagine a educação parada por conta da quarentena. O professor se omitisse e não tivesse entrado em cena. Alunos todos parados, perdendo o aprendizado. Isso seria um grande problema. No ano das incertezas, onde tudo foi diferente, professor foi superação, reinventou-se e seguiu em frente. Um herói da educação, movido pelo coração, é orgulhoso que o professor se sente. Parabéns, professor Pascoaldo. Excelente texto, excelente cordel. Representa tão bem esse repente a realidade na qual estamos passando. Parabéns. Teremos no momento vivências em relatos pelas professoras que convidamos agora. Convidamos a professora Luciene Dias para falar de suas vivências e experiências de aulas remotas, onde apresentará a realidade da zona rural, com ênfase na multisseriada. Boa tarde a todos. É com imenso prazer de estar aqui com vocês. Para mim foi muita alegria quando eu recebi esse convite e agradeço assim de coração por vocês terem essa boa vontade, né, e essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus também, né, pela vida que Ele nos concede, que isso é muito importante. Aqui eu vou falar um pouco da minha experiência e estou aqui também representando a multisseriada, o grupo da multisseriada. Foi momentos assim que tivemos dificuldade e continuaremos a ter, mas são dificuldades que essas dificuldades, com o tempo, eu tenho certeza que serão diminuídas dia após dia, depende de cada um de nós. Foram muitos desafios. Em primeiro lugar, eu digo para vocês, ser professor da multisseriada é um desafio, porque encontramos vários desafios e várias dificuldades. Uma das dificuldades encontradas foram muitos pais que não eram alfabetizados. E nós tínhamos assim, muita preocupação como fazer esse trabalho desta maneira. Outra dificuldade foi que os pais, muitas das vezes, eles saíam para o trabalho da zona rural. E as crianças ficavam ali, às vezes, em casa sozinhos. Outro desafio foi que nem todos tinham acesso à internet. Então, foram várias dificuldades. Mas nem por isso nós paramos, nós tentamos fazer alguma coisa. E eu vou falar a minha experiência nesse período. Minha experiência, eu fiquei assim um pouco tensa, porque em março, eu sou professora multisseriada, de alunos das séries iniciais até o 5º ano. Não é fácil, porque cada aluno receberia a sua atividade conforme a sua série. E imagina vocês, das séries iniciais até o 5º ano. Então, foi um desafio muito grande. E eu falei assim, como que eu vou fazer para resolver, para poder, não é resolver, ter uma solução, mas como resolver para ajudar aquelas crianças diante das dificuldades. Mas eu pensei, mesmo diante dos muros, nós temos que fazer pontes. Eu falei, como fazer pontes? E fui atrás dessas pontes. E fiquei me preocupada. E quando foi no mês de março, que começamos a enviar algumas tarefas, atividades remotas, aí eu me preocupei, como vão fazer? Quando eu recebi a devolução das atividades, eu falei, Senhor, eu preciso fazer algo mais. Eu estava cobrando de mim mesmo. Eu fiquei assim, inquieta. Foi aí que eu logo falei assim, não, eu tenho que chamar alguém para me dar força e eu também dar força a alguém. Eu me preocupei com o aprendizado dos alunos. Aí convidei a minha filha, convidei a minha irmã e juntas tentamos fazer o melhor. Com os outros professores também da multisseriada, também entrei em conversa, o grupo, né? E aí fomos, eu realmente e mais as outras, mas eu vou falar especialmente de mim, do meu trabalho.
E aí comecei aí a fazer, a falar assim, um levantamento. Levantamento esse que me veio à cabeça. Há muitos anos eu já me preocupo com a família, por a família ser a base de tudo. Falei assim, não, tem pais que não são alfabetizados. Eles recebem as tarefas, mas eles precisam de algum apoio, de alguma ajuda. E aí foi quando eu comecei, mesmo vindo à distância, mas tive que trazer esses pais para perto de mim. E falei, mas como? Eu vou lutar, eu vou conseguir. Pais que não tinham celular, pais que não tinham acesso à internet. Aí comecei a ligar para esses pais. Falei, olha, fulano de tal assim, assim, é seu vizinho, não tem um celular, não tem internet. O que é que você pode ajudar? Tem como você ajudar o filho, essa pessoa aí, essa criança? Aí eles falaram assim para mim, tem sim, Luciene, a gente vai dar um apoio, uma ajuda. Que hora? Entre em contato comigo, que eu estarei aí ajudando. Eu estarei ajudando nas tarefas. Então, eu primeiro trabalhei com a família. Fui alfabetizar os pais. Os pais tomaram amor pelas tarefas. E aí eles falavam assim, Luciene, foi muito bom, eu aprendi. Eu falava, vocês agora vão ser professores. Vocês, pais, vão ser professores. Eu eduquei os pais, eu alfabetizei alguns pais, consegui alfabetizar os pais. Eu fico emocionada quando eu digo isso. Para mim foi muito gratificante, muito mesmo. E aí começaram as aulas assim serem diferentes, vídeos, as crianças lendo. E cada dia eu ficava mais entusiasmada e queria crescer, queria aprender. Não foi só as crianças, eu também estava em busca de conhecimento. E eu falava, Senhor, eu quero mais, em busca, e ligava para minha irmã e chamava a minha filha. Sei dizer que foi assim uma coisa muito linda dentro de mim, me senti realizada. E falava para os pais, não tenha vergonha, me ligue quando precisar. Não precisa falar assim, não está no meu horário. Fique despreocupados. E assim os pais faziam desse jeitinho. Então, os desafios, nós fizemos pontes, eu fiz ponte. E consegui também, e quero conseguir ainda mais pontes para atravessarmos. Nós temos que derrubar os muros da educação que existe. Nós vamos derrubar e fazermos pontes. E aqui também eu consegui também fazer trabalhos muito lindos na zona rural. Foram trabalhados também Quebrando o Silêncio. Esse projeto foi um projeto muito lindo, que ali a gente eu enviava os livros para aquelas crianças, para cada faixa etária. Foi um trabalho maravilhoso. Também consegui trabalhar o programa Despertar. Foi muito sucesso o programa Despertar na zona rural. Foram trabalhados também, além do Quebrando o Silêncio, outras atividades, e também eles fizeram muitas as atividades de pandemia, um diário de pandemia, como eles viviam aqueles momentos. Então, foram muitas coisas. Nós não tivemos uma receita pronta, porque a gente não tem, mas a gente tem que realmente lutar. Aqui eu digo para vocês que não existe uma receita pronta. Precisamos mudar nossa forma de pensar. A educação é educar em ação. Não é mais aquele educar que só o professor era o redentor do poder. Hoje é educar e realmente termos ação. Então, educação é educar em ação. E também eu queria dizer para vocês que os obstáculos que temos, esses muros, vamos quebrando esses muros. Vamos fazendo ponte a cada momento. Precisamos de mentes transformadas, precisamos de um olhar transformador. Precisamos transformar nós também, professores. Não precisamos só, às vezes, pensar só que nada está dando certo. Se termos fé e esperança, compromisso, chegamos lá. E eu termino aqui dizendo para vocês que os obstáculos, esses muros, precisam ser mudados em pontes. E para
e para afastarmos tudo isso, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que ter esperança de um olhar melhor e termos um trabalho voltado pelo amor. A família é fundamental. Primeiro que eu me preocupei foi com as famílias, viu? Todos juntos, na área da educação e em todas as áreas, somos mais que vencedores. Precisamos ter iniciativas e tomar decisões. Parabéns, professora Luciene, por conseguir desenvolver um trabalho tão bonito, mesmo em tantas dificuldades, com tantos desafios. Trabalhar em classe multisseriada já é tão difícil, imagina em tempos de pandemia com aulas online. Muito obrigada. Convidamos a professora Maria Aparecida Dias para falar de suas vivências e experiências também em aulas remotas, na modalidade de Ensino Fundamental 2. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão na sala de transmissão. Boa tarde também aos nossos colegas professores, aos pais e a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Muito bem, como eu estava dizendo, em meados do mês de março, nós recebemos o comunicado que as escolas iriam ser fechadas e que nós teríamos que permanecer em isolamento social. Para mim, aquele momento foi terrível, foi um choque, eu fiquei apavorada, mas acreditava que logo estaríamos de volta, mas não foi o que aconteceu. Os dias foram se tornando cada vez mais difíceis. Eu me lembro que eu recebi um áudio de uma aluna onde ela perguntava: Pró, quando as aulas vão voltar? E é verdade que nós não teremos mais aulas presenciais este ano? Naquele momento, a única coisa que eu fiz foi responder para ela: nós vamos voltar sim, com certeza, fica tranquila. Mas eu não imaginava que nós chegaríamos na situação que nós estamos hoje. E logo no início, a escola criou os grupos de WhatsApp, onde nós enviávamos as atividades online. Só que aquele período foi um período muito tenso, porque nós não conseguimos alcançar 100% dos alunos, porque nem todos tinham acesso às tecnologias, nem todos tinham, por exemplo, o aparelho celular. Eu já encontrei pais, pessoas na rua que diziam: eu até tenho celular, mas não tenho internet. E quando tinha internet, o sinal era fraco, ou então tinha 3, 4 crianças em casas para compartilhar um mesmo aparelho. Então foi um momento realmente difícil, desafiador, que atenuou, acirrou ainda mais as desigualdades sociais e, com certeza, tanto eu quanto todos os meus colegas professores tivemos que encarar essa realidade com uma postura diferente, com um olhar diferente. Até que, enfim, chegamos ao mês de setembro e uma novidade. A equipe pedagógica nos orientou que nós deveríamos preparar as atividades não presenciais e fazer com que essas atividades chegassem até os alunos. E aquele foi outro momento marcante e foi uma euforia só. Eu me lembro que quando a gente recebeu a notícia que nós teríamos que fazer as atividades presenciais, nós tínhamos pouco tempo para preparar, para elaborar e xerocar. E eu fiquei ali imaginando, eu trabalho com 4 disciplinas e, de repente, eu me vi, meu Deus, como fazer para elaborar tudo isso dentro de um tempo tão curto? Mas o que mais me marcou naquele momento foi o sentimento de coletividade. Naquela hora não se falava em sexto ano A, sexto ano B, C e D, mas se falava em sextos, sétimos, oitavos e nonos. O que aconteceu? Todos nós, todos os professores juntos, um colega ajudando o outro. Foi um mutirão, foi um momento de batalha, mas ali, em tempo hábil, nós conseguimos elaborar, preparar aquelas atividades para que elas fossem xerocadas e os pais, então, pudessem buscar na escola. Eu me lembro que o diretor da escola disse assim para mim: Cida, que bom, teve pai que disse para mim: agora vocês estão nos vendo, nos olhando, porque aqueles que não tinham o celular e que não estavam conseguindo acompanhar, agora eles tinham o material físico, o papel, a folha xerocada na mão. E que alegria quando eu pude ouvir e saber que longe,
Lá na zona rural, talvez, aqueles alunos que não tinham acesso à internet, eles agora tinham o direito da aprendizagem garantido, porque estava agora com a atividade em mãos. Só que aquele momento, para mim, também foi assim, muito tenso, porque no momento que eu preparava as atividades para ser enviadas, passava um filme na minha cabeça. Eu ficava assim imaginando, será que essas atividades estão muito difíceis para os alunos responderem? Será que eles vão conseguir compreender o conteúdo? Será que está muito fácil? Será que eu vou conseguir despertar o senso crítico no meu aluno? E por mais que a gente preparasse, elaborasse tudo aquilo com cuidado, eu tenho certeza que devo ter falhado, porque, afinal de contas, nós não estamos preparados para trabalhar num ritmo tão diferente e tão complicado como esse. Mas, enfim, juntos, em coletividade, um colega ajudando o outro, foi uma parte assim que eu achei extremamente espetacular, extremamente linda. Eu acho que esse vai ser um aprendizado que a gente vai levar para uma vida inteira. E eu gosto muito da fala da nossa coordenadora, quando ela diz assim, você é ousada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma professora que ainda enfrenta muita dificuldade com as tecnologias. Pensa que quando eu tinha que montar um data show, por exemplo, na minha sala para dar aula, eu tinha que correr e gritar um colega, ou chamar a coordenadora, ou o diretor, alguém tinha que me ajudar, porque eu não sabia e tenho ainda dificuldade de lidar com a tecnologia. Pensa numa pessoa que sente dificuldade até de mexer no celular. Sou eu. Então, enfrento muita dificuldade com as tecnologias. Até que um dia eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de uma professora, a professora Daniele, da Escola Moisés Franco. Eu assisti aquele vídeo todo e eu achei espetacular, maravilhoso. Eu liguei para ela e disse, Dani, parabéns, que aula maravilhosa. E como é que eu faço para ter esse programa, para mexer com isso? Porque eu também quero aprender. Ela disse assim, vem cá que eu te ensino. E eu fui. Mas o meu aparelho de celular era muito ruim. Tão ruim que quebrou antes mesmo do ano terminar. E não tinha espaço para colocar o aplicativo. E ela então disse, a gente precisa de um aparelho para colocar o aplicativo. Eu falei, eu já sei, o marido ajuda nessas horas. A gente faz aquele agrado e acaba dando tudo certo. E foi isso. Eu enfrentei aquela dificuldade. Eu falei, não, eu preciso, eu quero, a coisa agora tem que acontecer diferente. Eu não vou ficar esperando cair do céu pronto, então vamos lá. E eu pedi ao meu marido que, pelo amor de Deus, me ajudasse. E ele me ajudou. Né? Então, nós instalamos o aplicativo no celular dele, e ele, então, me ajudava. Então, o que aconteceu? Eu me permiti aprender algo novo. Foi desafiador, foi. Inclusive, ainda estou aprendendo a manusear o aplicativo. A internet, ela tem aulas maravilhosas, tem vídeos espetaculares, com recursos excelentes. Mas, quando o professor, quando a gente prepara o nosso próprio vídeo, a nossa própria videoaula, pensando no nosso aluno, falando daquele jeito que a gente acredita que ele entende, isso faz toda uma diferença. Isso é algo fantástico. E foi assim que eu queria fazer. Interessante que, graças a Deus, eu tive o apoio de muitas pessoas para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Quando eu ia gravar os vídeos, fazer aquelas videoaulas, eram vídeos curtos, de 8 minutos, 9, 5, 6. Mas por trás daquilo havia todo um trabalho, toda uma tarde ou uma manhã de pesquisa de slides, de como falar em tão pouco tempo aquilo que o aluno fosse aprender, algo que fosse despertar no aluno o conhecimento. Porque o tipo de aula que nós temos agora precisa ser algo
prático. Não podemos fazer como nós fazíamos na escola, num tempo de 45 minutos. Eu tinha que fazer o resumo do resumo e pensar naquilo que realmente era importante. Então, era interessante que, no momento que eu ia gravar as aulas, fazer os vídeos, todo mundo me ajudava. Meu esposo tinha que estar lá do meu lado para usar o aplicativo com o celular dele, porque eu não sabia mexer. Aí o meu filho pequeno cuidava para controlar o cachorro, para ele não latir. Os outros, tinha que todo mundo saber, estou entrando nos estúdios, agora o silêncio é total. A vizinha não podia bater na porta, porque qualquer barulho, qualquer barulhinho que acontecesse, o áudio do aplicativo captava e a minha aula ficava perdida. E aí eu tinha que começar tudo de novo. Então, só que eu não me desanimava. Eu comecei a fazer os vídeos desde o dia 7 de setembro, a gente postou o vídeo do desfile, né, que não tivemos, aquilo doeu meu coração, porque é uma paixão que eu tenho pelo projeto cívico, mas a gente permitiu que os alunos ouvissem. E o que eu achei interessante foi que, eu me lembro que uma aluna, a aluna Leonora, do 9º ano, ela mandava mensagens para mim e dizia: Cida, que mensagem inspiradora. Aí outro menino, ele era de 6º ano, agora eu não me lembro o nome, ele copiou o vídeo, ele reenviou para mim e bateu palminhas. Nossa, quando eu vi aquilo era um combustível que eu precisava para continuar. Às vezes eu gravava uma vez, não dava certo, gravava a segunda, também não dava. Já gravei até 4 vezes. Aí tinha hora que eu falava: não, eu vou desistir, não aguento, está difícil. Mas, quando eu via aquelas mensagens chegarem, o reconhecimento dos alunos, o reconhecimento da escola, o reconhecimento das pessoas, e até dentro de casa, até meu filho pequeno dizia para mim: mãe, a senhora vai conseguir, vai dar certo, agora vai dar certo. E eu, então, tentava, aquilo era o combustível que eu precisava para eu continuar. E eu acho engraçado que eu me arrumava para gravar. Eu fazia de conta que eu ia para a escola. No início, eu colocava até o uniforme, para me sentir dando aula mesmo. Às vezes, eu arrumava o cabelo, eu tinha que passar batom, eu queria ficar bonita, porque eu queria que os meus alunos me vissem arrumada. Eu queria que eles se sentissem motivados, porque eu estava motivada. Eu me sentia uma verdadeira apresentadora. Era muito engraçado. Eu me sentia assim, sabe, autoestima lá em cima. Ficou um errinho aqui, eu falava: hoje vai ficar assim, amanhã eu corrijo. E aquilo ia superando com o tempo. Os próximos vídeos ia ficando melhor. Depois eu descobri que eu não precisava mostrar a cara, por exemplo, no aplicativo. Eu disse: que fantástico, agora vai ficar melhor ainda, porque eu vou conseguir fazer de forma mais suave. E aí eu ia mesclando. Fazia vídeos mostrando a cara, fazia vídeos sem mostrar. Eu usava da minha criatividade, da imaginação, daquilo que eu podia. Porque uma coisa é eu pegar algo da internet que a pessoa fala para alunos que ele nem sabe quem é, outra coisa é eu falar para o aluno que eu conheço, que eu sei, que passou por mim, que eu entendo a realidade dele. Então, eu descobri algo fantástico, e é por isso que essa questão da coletividade, do ajudar o outro. Eu fico imensamente grata à professora Dani, da Escola Moisés. Foi ela que me ensinou, foi ela que despertou em mim esse sentimento. Então, nada mais justo do que eu, neste momento, aproveitar para dizer que essa corrente do bem ela precisa seguir. Outros colegas já fazem esse mesmo trabalho, utilizam esse aplicativo ou outros. Então, isso é muito bom. Foi assim que eu terminei o meu trabalho pedagógico em 2020, enfrentando meus medos, meus desafios, mas, acima de tudo, acreditando no poder transformador da educação. Se eu tivesse que, em poucas palavras, resumir quais são os maiores desafios que eu estou enfrentando nesta pandemia, eu diria que o maior desafio é a dificuldade de diagnosticar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. E outro grande desafio é também trazer de volta esses alunos para a nossa sala de aula virtual, porque, infelizmente, as nossas atividades não presenciais, elas não foram 100% devolvidas.
muitos alunos que podiam ter participado, mas a gente ainda não entende o porquê, a gente não conseguiu alcançar 100% dos alunos. E o que eu aprendi? Quais as aprendizagens que fica para mim desse processo de pandemia? Primeiro, senso de coletividade. Nunca se viu professores tão unidos quanto nós vemos hoje. Segundo, cultura digital. Estamos vivendo a era da cultura digital, mas parece que foi agora, em 2020, que a educação foi inserida para valer na questão da cultura digital. A tecnologia veio, e veio para ficar, veio para mostrar para a gente que a gente precisa quebrar paradigmas, que a gente precisa quebrar os modelos que nós temos, que a gente precisa superar os obstáculos, que a gente precisa aprender. Eu não sei lidar, como disse há pouco, mas eu estou aprendendo e quero continuar aprendendo. E outra coisa que eu aprendi que não existem culpados, mas existem responsabilidades. Gostaria de concluir com as palavras do Paulo Freire, quando ele diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu desejo que, durante esses tempos de pandemia, nós, professores, possamos aprender a criar essas possibilidades de aprendizagem para o nosso aluno, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Deixo aqui um grande abraço para todos os meus colegas professores, para todos os profissionais da educação. Saudade daquela hora do lanche que a gente poderia bater um papinho. Mas aí, em casa, assistindo de casa, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que tenhamos a esperança, a fé do nosso retorno em breve e que possamos nos fortalecer emocionalmente e espiritualmente para receber o nosso aluno, que não vai estar saindo de férias, mas vai estar saindo de um isolamento. Que todos tenham uma tarde feliz e abençoada. Lindo trabalho, professora Cida. Os professores realmente estão dando um show de aulas, utilizando as ferramentas digitais. Sabemos que muitos jovens não estão priorizando a escola, mas vocês, com todo jeitinho, estão conseguindo chegar nas casas dos nossos alunos. Então, vamos continuar sensibilizando as famílias sobre a importância da escola e de que não podemos parar. Convidamos, neste momento, a nossa secretária de Educação para falar sobre as ações da educação no município. Retornando, né, somente para a gente finalizar a nossa fala. Que bom poder ouvir os três colegas, né? Cida, Pascoaldo e Lu nos deixaram aqui emocionados. E na fala deles, cada um de vocês, professores de Barra da Estiva, foram representados. Cada um de vocês estavam aqui falando com os pais, com os alunos. E com toda certeza vivenciaram momentos aqui relatados. Então, agradecemos muito aos nossos colegas que aqui vieram nos trazer esse momento, nos fazer refletir o quanto foi importante, o quanto foi difícil, o quanto foi superador, o quanto foi desafiador. Mas o quanto nós, seres humanos, e nós, professores, sabemos nos reinventar. Que bom poder ouvir os três colegas aqui e saber que eles representam todos os professores de Barra da Estiva, todos os professores no geral. 2020 foi isso. Foi um ano de desafios, de vitórias, de aprendizado, de superação, de muita superação. Também 2020 foi um ano de perdas. O Covid, a pandemia, nos trouxe o distanciamento de pessoas amadas. Muitas perdas em todo o nosso Brasil, em todo o nosso planeta. Também aqui nós, em Barra da Estiva, temos, citar apenas 3 nomes que nós tivemos a perda em 2020. Professora Ana Lúcia Aguiar Viana, professora de todos nós. Professor Aloísio, tio Aloísio. Professora veríssima, Dona Neném da Lagoa, dentre outros. Também foi perdas para nós em 2020. E em nome desses 3, que não mais estão aqui,
mas que são exemplo para todos nós de superação. Dentre esses aqui, o exemplo de coragem, de superação, de vontade de fazer acontecer para cada um de nós, principalmente para cada um de nós que foi alunos destes queridos professores. A nossa gratidão a todos que aí, já estiveram em sala de aula. A nossa gratidão a todos vocês que hoje estão em sala de aula se superando. E com isso, apresentando, nós temos mais um compromisso. Nós, como educadores hoje em sala de aula, até mesmo na SEMEC, na coordenação, na direção, nós hoje temos um compromisso muito grande. O compromisso de dar suporte e de ser exemplo para esses nossos mestres que aqui já estiveram. E que possamos nós hoje fazer o nosso papel de forma a orgulhar esses que não mais estão aqui. A orgulhar os nossos alunos que amanhã ocuparão as nossas vagas. E que bom, que professor é bem isso. Educação é bem isso, é superação. Educação é tudo isso e mais um pouco. Educação é fazer acontecer quando todos acham que não vai dar certo. A gente consegue dar conta e a gente dá conta. Com todo o nosso carinho, teremos mais momentos de formação agora, seguindo com a palestra do professor Zalmi, mas antes disso eu quero último agradecimento, com muito carinho aos diretores, que estão sempre atentos às nossas demandas, às nossas solicitações, aos coordenadores, a quem neste início de ano dissemos a eles que eles terão um papel primordial nesse momento, de parir ideias para a gente superar os desafios. É isso que os coordenadores têm feito, parir ideias. A todos os coordenadores, nosso muito obrigado. Aos nossos colegas professores, aos nossos estudantes, todos, nossa gratidão. E não desistam, nós vamos atrás de vocês onde vocês estiverem, viu? Fiquem cientes disso, buscaremos por vocês. Estamos aguardando todos nas escolas. Agradecemos aos pais, às mães, por ter sido professor, além dos professores nesse momento. Então a gente, nesse momento, vai ter um pequeno intervalo para entrar a nossa palestra da tarde. E, antes de tudo, gratidão a todos, a todos. Pessoal, vamos dar início à conferência tema O Currículo com o Mediador Zalmi Marques. Zalmi, graduado em Letras Vernáculas pela UNEB, graduado em História pela PUC Rio de Janeiro, pós-graduado em Literatura e Identidade Cultural, Alfabetização e Letramento, Gestão Educacional, Gestão Escolar, Avaliação da Aprendizagem, mestrado em Gerência e Administração de Políticas Culturais e Educacionais. Olá pessoal, boa tarde. É com muito prazer que, mais uma vez, falo a vocês, professores de Barra da Estiva. Quero, inicialmente, agradecer ao prefeito João, essa pessoa que eu tive o privilégio de conhecer. Também a minha querida colega, amiga, Janete, secretária de Educação. Essa equipe maravilhosa, essa equipe técnica da Secretaria de Educação. E, particularmente, eu quero saudar minhas amigas Leila, Romena e Zani. E saudar também pessoas que eu tive o privilégio, né, e o prazer de conhecer nesses dias que antecederam esse momento dessa jornada pedagógica. Eu quero saudar Dani, quero saudar Jeane e também Leandro. São pessoas que eu tive o privilégio, né, e a satisfação de manter contato. E hoje, né, Jairo que está aí se esforçando, né, Jairo, para fazer esse trabalho o melhor possível. Pois bem, e aí nós vamos começar a falar sobre esse momento tão importante, né, que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, em que nós, professores, tivemos que nos reinventar. Acompanhei a fala dos professores que iniciaram esse momento tão significativo e fiquei vislumbrado, né, com as falas.
eu gostaria de pedir até licença aos outros professores, né, Pascoaldo, né, e Lu, que falaram, mas eu queria me ater um pouco à fala de Cida. Cida, ela se ouve muito bem na fala dela. Ela fez um relato muito próprio e muito próximo de tudo isso que estamos vivendo. E é interessante quando a gente começa a falar de pandemia e falar de educação, o mundo todo viveu isso. E todos nós nos sentimos extremamente perdidos. Ficamos sem saber o que fazer ou como fazer. Aos poucos, fomos nos encontrando, fomos nos tentando achar, né, nesse emaranhado de dúvidas, de incertezas e, particularmente, de como fazer tudo isso. Então, eu gostaria, nesse momento, de abraçar de forma carinhosa a vocês, professores, a vocês que tiveram todo esse cuidado, esse esforço de fazer o trabalho que vocês fizeram. Eu quero parabenizar aos professores e dizer que não foi fácil. Nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que fazer uma coisa que nós não tínhamos feito antes. Mas veja, tudo isso serviu de aprendizado. E esse aprendizado, para nós, vai ser muito importante para que nós possamos, a partir do momento que recebermos de volta os nossos alunos, entender como fazer para não mais ser surpreendido. É lógico, é óbvio, é evidente que nós não esperávamos nunca passar por uma pandemia. A pandemia ela nos pega completamente de surpresa. Ela nos pega de uma maneira que nos deixou totalmente sem saber o rumo pelo qual nós poderíamos caminhar. E aí, eu vou lembrar aqui, né, daquela fala do livro Alice no País das Maravilhas, quando disse, né, a Alice pergunta ao gato qual caminho que ela deveria seguir. Aí ele pergunta, aonde você quer chegar? E ela disse, eu não sei onde eu quero chegar. Bom, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E veja que nesse momento, nós ficamos meio que parecendo Alice, né, nesse emaranhado de dúvidas, e começamos a pegar todos os caminhos que apareciam pela frente. Não só a pegar o caminho, como nos apegar a ele. E isso foi muito difícil para nós. Foi difícil porque nós começamos a ver caminhos que talvez não eram os melhores caminhos. Mas eu gostaria de começar a falar, e logicamente aí nós vamos tentar passar uns slides, não sei se esse slide vai aparecer aí de forma clara para vocês, mas veja bem, quando a gente coloca a escola nesse momento de pandemia, é interessante observarmos que quando a gente fala mesmo caminho, novos olhares para os espaços de aprendizagem. Esse tema ele é muito oportuno. Foi um tema escolhido de uma forma assim, bem inteligente. As pessoas que tiveram a ideia de colocar este tema como o tema da jornada pedagógica de 2021, essas pessoas foram felizes, ou essa pessoa foi feliz, né? Acredito que foi feito por muitas mãos. Então, veja bem, qual é o mesmo caminho? O mesmo caminho é a educação, é a aprendizagem dos nossos alunos. Quais são os novos olhares? Os novos olhares são exatamente esses que estamos tentando construir aqui agora. É lógico que ninguém tem receita, muito menos para a pandemia. Agora, esses novos olhares para os espaços de aprendizagem. Mas de que espaço nós estamos falando? Qual seria esse espaço, né, mais particularmente, para que nós possamos dar ao nosso trabalho uma condução melhor? Então, veja bem, o primeiro momento que a gente coloca é a sala de aula. Que sala de aula é essa? De que sala nós estamos falando? Como é que a nossa sala de aula está organizada, principalmente nesse momento de pandemia? Então é importante a gente observar que a nossa sala de aula hoje, ela não é mais uma sala de aula qualquer. Ela não é uma sala de aula comum. E esse espaço nós precisamos ressignificar. O que foi que de fato aconteceu? Por que nós ficamos tão perdidos? E aí é importante que tenhamos uma auto-reflexão e autoavaliação da nossa posição enquanto professores. Veja bem, durante algum tempo, as coisas mudaram. Muitas coisas mudaram.
Vamos pegar aqui como exemplo um banco. Como era o atendimento no banco há 20, 30 anos? Nós chegávamos no banco, íamos para o caixa e tudo era feito ali, como costuma dizer, na boca do caixa. Esse era o banco. Quando saíamos dali, íamos para o gerente. E ali o gerente nos atendia nas nossas dificuldades ou nas nossas necessidades. Quando nós saíamos do banco, a nossa vida bancária havia ficado para trás. Estava tudo ali dentro, estava ali posto dentro daquele espaço, estava ali posto dentro daquele prédio. Assim era o banco. Vejamos, como é o banco nos dias atuais? Como é o banco no dia de hoje? Nós hoje somos um chip, somos um cartão. Para onde formos, nós levamos o banco conosco. Em qualquer lugar que estivermos, o banco estará junto conosco. Veja, no tempo de pandemia, quando queríamos fazer uma compra, bastava fazer uma transferência. Eu tinha um aplicativo, eu fazia essa transferência. E eu pagava uma taxazinha, né, geralmente de R$10, para fazer a transferência. Agora, melhorou mais ainda, nós temos um Pix. Basta eu clicar naquele número e eu faço as transferências. O banco evoluiu, o banco cresceu, o banco acompanhou todo o percurso tecnológico. Vejamos, vamos falar um pouquinho do supermercado. Como eram as vendas, né? Quem é aí mais velho vai lembrar das vendas, dos armarinhos, né? Aí ficava o dono dentro do balcão, nós chegávamos do lado de fora e pedíamos. A pessoa ia lá e pegava. Se tivesse 4, 5 pessoas, ele atendia uma, depois a outra, até atender todos. Hoje, as vendas, os armarinhos, transformaram-se em supermercados. Nós pegamos o nosso carrinho e vamos lá, escolher aquilo que nós queremos. Evoluiu também o supermercado. Como eram os restaurantes antigamente? Os restaurantes, nós chegávamos, fazíamos o pedido da nossa comida, e a comida chegava para nós. Muitos restaurantes hoje já têm o self-service. E esse self-service, eu vou lá e escolho o que é que eu quero comer, a quantidade do que eu quero comer. Vou observando que as coisas evoluem, as coisas mudam. O telefone era fixo. Hoje a gente leva para onde a gente quiser. Mas a escola, ela não mudou. A escola não evoluiu. E essa não evolução da escola nos pegou de surpresa. Nos fez, agora nesse momento de pandemia, ficarmos perdidos. É preciso que tenhamos esse cuidado de autorreflexão, de autoavaliação. Reparem, quando nós começávamos a falar do celular na sala de aula, a reação mais imediata e urgente dos professores era proibir o celular na sala de aula. Essa era a nossa atitude. E muitos professores, há muito tempo, vêm dizendo: é preciso inserir o celular na sala de aula. É preciso inserir o celular nos estudos dos nossos alunos. Mas qual foi mesmo a nossa reação? Qual foi mesmo a nossa atitude? Nós não mudamos, ficamos presos, não aceitávamos essa mudança e não inserimos o celular na sala de aula. Quando chega a pandemia, qual é a nossa preocupação? Agora sim, o celular é importante. Veja, quanto tempo nós perdemos sem trabalhar com essa ferramenta importantíssima. Deixamos de fazer isso e agora tivemos que fazer na urgência e na emergência. Isso foi danoso, isso foi prejudicial, atrasou todo o processo. Então, quando a gente fala no espaço da sala de aula, a sala de aula na metodologia ativa, ela é o lugar de trabalhar conteúdos já estudados. Veja, a sala de aula na metodologia ativa é o lugar de trabalhar conteúdos já estudados. E aí, eu vejo a professora Cida falar da dificuldade da gravação de vídeos. E aí eu vejo a professora Cida falar dos estudos remotos. E é preciso que nós tenhamos o cuidado de separar cada uma dessas partes. O que é, de fato, o estudo remoto, o que é o estudo online e o que é o estudo híbrido. Veja, é momento de pandemia, nós estamos extremamente perdidos
estamos na busca de algo que nos ampare, que nos acalme, que nos dê a certeza de que estamos fazendo a coisa certa por esses novos olhares que nós precisamos ter para caminhar este caminho que é a educação. No estudo remoto, é óbvio, é lógico e é evidente que o meu aluno vai receber em casa as atividades. É isso que nós precisamos entender como estudo remoto. Na aula online, nós precisamos entender que é aquele momento que nós, professores, alguns de nós, temos a facilidade de transmitir para os nossos alunos. E, quando eu falo do estudo híbrido, logicamente, eu vou fazer as duas coisas concomitantemente. Muitas pessoas, lógico, já estão aí pensando, mas e os alunos que não têm celular? E os alunos que não têm internet? Veja, é uma realidade. E não é uma realidade de Barra da Estiva, essa realidade do Brasil inteiro. Nós temos em todos os lugares alunos com essas dificuldades. E é preciso que entendamos que essas dificuldades, elas precisam ser pensadas por nós de maneira que os alunos, eles não saiam no prejuízo. É lógico que nós não vamos conseguir fazer isso com todos. Inevitavelmente, alguns vão sair no lucro e outros no prejuízo. Isso é óbvio, não tem como a gente fugir dessa situação. Mas também nós precisamos entender que quando nós estamos no espaço de sala de aula, isso acontece. Então veja, foi uma situação posta por muitos professores que na verdade ela já acontecia. Nós tentamos agora transportar somente para o momento da pandemia, o que não é verdade. Na sala de aula tradicional, nós tínhamos os alunos que aprendiam mais e os que aprendiam menos. Mas de uma coisa, nenhum de nós duvida, nenhum de nós discorda. O aluno, quando passa muito tempo sem ler, sem contato com esse mundo de escola, a aprendizagem que ele adquiriu, ela desaparece, ela esvai, ela some. Basta ver que quando nós, professores, parávamos o ano letivo no mês de dezembro, início de dezembro, né, ali no meado de dezembro, até o dia 10, 12 de dezembro, e retornávamos às aulas no início de fevereiro ou final de fevereiro, nós passávamos apenas 2 meses sem contato com nossos alunos. E como é que eles chegavam para nós? Eles chegavam com inúmeras dificuldades. Agora imagine, nós tivemos este ano de 2020 alunos que não tiveram contato nenhum com livros ou com leituras. Imagine a situação deste aluno. Então, por menos que nós tenhamos feito, nós fizemos muito. Fizemos o bastante para manter os nossos alunos em atividade. Então, quando eu ouvi a professora Cida nesse relato, né, maravilhoso, um relato que dá a nós, que estamos aqui nesse momento de discussão, a tranquilidade e a segurança para mostrar que vocês, professores, fizeram. E vocês trabalharam além daquilo que era esperado de vocês. Produzir vídeos não era a função primordial dos professores, mas nós tivemos que produzir. Produzir material de estudo não era aquilo que nós estávamos pensando, mas tivemos que produzir. Então, nesse momento, quando a gente começa a falar da sala de aula, nós precisamos entender. A metodologia ativa, ela chegou e ela não vai mais sair, porque tudo concorre, tudo caminha para isso. E aí quando diz, é o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupos e laboratório. Quem se lembra, quando eu estive aí na jornada pedagógica de 2019, vai perceber que eu dizia a todo momento, é preciso que nós, professores, comecemos a desenvolver trabalhos em duplas, trios ou grupos maiores. E agora, nós estamos aí diante de uma pandemia, e essa pandemia nos tolhe disso, ela nos coíbe disso.
Mas ela também não deixou de oportunizar a nós, professores, esses trabalhos em duplas, esses trabalhos em trios, esses trabalhos em grupo. Porque os alunos, eles comunicam entre si, eles conversam entre si. Então, veja, neste momento, o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade. Mandar muitas atividades para nossos alunos não vai resolver o problema. É preciso que entendamos isso. É melhor eu manter meus alunos ocupados com menos atividades, mas com a qualidade da atividade bem formulada, bem planejada, para que eles possam ocupar uma boa parte do seu tempo e, obviamente, eles manterem todo essa aprendizagem que já foi conquistada. Portanto, é importante que entendamos que o nosso espaço hoje de sala de aula é outro. Não é aquela sala de aula física em que nós tínhamos as carteiras, o quadro, o professor e alunos. Hoje nós estamos num espaço completamente diferente. E aí, eu coloco esse outro slide, né? Vamos passar o slide. Qual é o foco da aprendizagem? Veja, independente se estamos em pandemia ou não, nós vamos colocar no nosso corpo as metodologias ativas. Por que eu digo colocar em nosso corpo? Nós precisamos acostumar com isso. Nós precisamos fazer da metodologia ativa o nosso carro-chefe da educação. Então, elas constituem uma alternativa pedagógica que o foco do processo de ensino e de aprendizagem está sempre no aprendiz, sempre no aluno, envolvendo este aluno na aprendizagem por descoberta, na investigação ou também na resolução de problemas. E aí, eu volto a falar sobre aquilo que a gente sempre fala, que tanto já falamos. É importante a gente lembrar que o nosso aluno, a vida toda, ele ficou esperando de nós. Veja, nós professores achávamos que o importante mesmo era o aluno aprender os conteúdos da nossa disciplina. Veja que engano que nós estávamos. A pandemia chegou e nós não temos mais ali agora como ficar passando conteúdo para nossos alunos. É preciso entender, eu venho falando isso há muito tempo. Estou tentando botar minha mão aqui, a câmera é ao contrário, eu fico me perdendo. Mas veja bem, nós temos 5 conteúdos essenciais. Eu disse isso e vou repetir hoje. Quais são os 5 conteúdos essenciais? O ler, o compreender, o interpretar, o pesquisar e o produzir. Pois bem, e nesse momento de pandemia, quais são os conteúdos que nós vamos privilegiar? As conjunções, as orações subordinadas, as regras matemáticas, as expressões algébricas, as coordenadas geográficas, as datas comemorativas, os conceitos científicos ou da ciência. Nós precisamos privilegiar nesse momento a leitura do nosso aluno. Nós precisamos privilegiar nesse momento o processo de compreensão, o processo de interpretação, o processo da pesquisa e, finalmente, o processo da produção. Os 5 conteúdos essenciais que a gente tanto falou, que nós tanto debatemos, eles estão mais vivos e mais presentes do que nunca nesse momento de pandemia. Comece a perceber que tipo de atividade você pensava para mandar para o seu aluno. A atividade que nós mandávamos para os nossos alunos, agora na pandemia, ela privilegiava todos esses 5 conteúdos. Eu mandava algum problema para ele pesquisar, primeiro ele teria que fazer a leitura, compreender o que o professor quis, interpretar o que estava ali posto, fazer uma pesquisa e depois produzir. Então, é interessante a gente observar que a metodologia ativa, ela é, inevitavelmente, o nosso carro-chefe. E aí, nós vamos passar mais um slide e vamos ver as metodologias ativas versus o ensino tradicional. Lógico que nós não vamos ficar o tempo todo massacrando o ensino tradicional como se ele fosse ruim.
Isso nunca. É preciso entender que o ensino tradicional ele foi excelente, ele foi maravilhoso, ele foi bom. E eu digo isso porque nós somos frutos do ensino tradicional. Se eu estivesse falando mal do ensino tradicional aqui agora, eu estaria falando mal de mim mesmo. Eu sou fruto disso aí. Então, se eu sou fruto da escola tradicional, ela não foi ruim. Se nós somos frutos da escola tradicional, ela não foi ruim. Nós aprendemos. Tanto aprendemos que estamos aqui hoje fazendo esse trabalho que fizemos. Mas veja bem, chega um determinado momento, como eu coloquei aqui o exemplo do banco, como eu coloquei aqui o exemplo do supermercado, como eu coloquei aqui o exemplo do restaurante, que a escola precisa mudar. E quando ela busca essa mudança, logicamente, o ensino tradicional ele não tem mais espaço para os dias atuais. Então veja, as metodologias ativas, elas contrastam com a abordagem pedagógica do ensino tradicional, que era todo centrado no professor, que transmitia informação aos alunos. Então, o processo de transmissão de informação não tem mais espaço, já não vale mais. É preciso agora nós pensarmos numa alternativa completamente diferente. E aí, passando mais um slide, eu caio aqui em John Dewey. Repare, eu estou falando de alguém que escreveu no século passado. E no início do século passado, John Dewey já começava a falar sobre isso, metodologia ativa. Veja, Dewey concebeu e colocou em prática a educação baseada no processo ativo de busca do conhecimento pelo estudante, que deveria exercer a sua liberdade. Quem foi no Brasil que defendeu isso? Paulo Freire. Uma frase que se encerrou a fala dela, né, citando aí o mestre Paulo Freire, e nós todos precisamos citar Paulo Freire para fortalecer esse grande mestre que trabalha exatamente com essa metodologia. A metodologia ativa ela é importante para que possamos compreender que o centro da aprendizagem, o foco da aprendizagem, o autor principal da aprendizagem é o aluno. Nós, professores, precisamos conduzir esse nosso aluno de forma que ele descubra as respostas. Então, o ensinar não é passar respostas, é ajudar o aluno a descobri-las. E esse é o nosso papel mais importante. E aí, eu passo mais um slide, e ele dizia, John Dewey dizia, a aprendizagem se dá pela ação ou o aprender fazendo. A educação deve formar cidadãos competentes e criativos, capazes de gerenciar sua própria liberdade. Sua proposta era de que a aprendizagem ocorresse pela ação ou o aprender fazendo. E aí é importante a gente lembrar que isso está na Constituição nossa. O artigo 205 da Constituição trata exatamente disso. Vai mostrar para nós que a nossa função enquanto professores é de formar cidadãos. A escola, durante muito tempo, ela se preocupou em formar profissionais. Mas a escola não se preocupou em formar qualquer profissional. Ela tinha foco. E o foco era formar médicos, formar engenheiros, formar advogados, formar psicólogos ou outros nessas áreas. Reparem vocês que para a escola tradicional da elite, formar professor não era importante. Os professores formavam naturalmente. Essa era a filosofia da escola tradicional. Porque o foco da escola tradicional era de formar essas pessoas no intuito de fazer com que elas atendessem à necessidade da sociedade. A pergunta que nós fazemos é, será se todo aluno que entra na escola, ele tem condições de ser um médico, advogado, engenheiro, psicólogo ou outra coisa nesse sentido? É lógico que não. Nós temos uma gama muito grande de alunos que dificilmente vai ter a condição de ser essa pessoa dessa formação. Não porque seja inferior, mas porque as condições sociais, as condições de moradia,
as condições financeiras, as condições familiares, muita coisa, muitos obstáculos impedem que esses alunos cheguem. Então, quando nós temos a nova Constituição de 1988, particularmente no dia 5 de outubro de 88, ela traz consigo já, no artigo 205, que a função da escola é de formar cidadãos. Veja, eu estou falando aqui de John Dewey, e essa citação dele é de 1944. 1944, a Constituição vai acontecer em 88, ou seja, 44 anos depois. A Constituição brasileira vem e consolida uma fala que já foi 44 anos antes proferida. Então, quando a Constituição coloca lá, formar cidadãos, formar pessoas e formar trabalhadores, engloba tudo isso, mas o foco principal é o de formar cidadãos. E aí, é preciso que nós comecemos a entender e a perceber que a nossa função hoje como professores é exatamente essa. Nós estamos muito preocupados em ensinar para nossos alunos as regras gramaticais. Estamos muito preocupados em ensinar as regras matemáticas, ou os conteúdos de geografia, de história e ciências, mesmo de arte, mesmo de filosofia, de química, de física. As nossas preocupações, elas são essas. Quando, na verdade, deve ser a de formar verdadeiros cidadãos. E para isso, independente de pandemia, nós temos condições de fazer. Ficou claro para mim, na fala dos professores, dos 3 professores que vieram agora conversar conosco, que o trabalho foi feito com dificuldade. E eu tenho certeza que o relato desses 3 professores representa todo o coletivo de professores de Barra da Estiva, com algumas exceções. Como eu coloco sempre nas minhas falas, nós sempre temos aquele que não quer fazer. Nós sempre temos aqueles que colocam dificuldade em tudo. São os pessimistas, essas pessoas que não acreditam que existam caminhos diferentes para serem trilhados. Mas ainda bem que nós temos os professores que acreditam, e esses fazem a diferença. Andando um pouquinho mais aqui nos nossos slides, repare, a metodologia ativa, e aí eu quero fazer aqui esse link da metodologia ativa com esse momento de pandemia. Na metodologia ativa, a evasão e a repetência, elas praticamente inexistem. Mas por que elas inexistem? Os trabalhos devem seguir normas, métodos e técnicas que exigem muita atenção e muita disciplina. E aí eu ouço na fala de vocês que os alunos não quiseram fazer. Os alunos não fizeram a atividade. Então, o que fazer com esses meninos que não fizeram na pandemia? Eles não fazem quando as aulas estão acontecendo normalmente, eles não fazem, eles existem. O que fazer com essas pessoas? Veja bem, essas pessoas, esses alunos que existem, nós não vamos conseguir mudar 100% dessa realidade. Mas nós vamos minimizar esses impactos. E aí, a Secretaria de Educação, ela faz a sua parte e pode fazer muito mais. Jane sabe disso, toda a equipe técnica sabe disso, nós podemos fazer muito mais. Mas veja, esse mais que nós fazemos, o que nós podemos fazer, depende de cada um desses professores que compõem a imensa rede da educação de Barra da Estiva. Então, buscar esses alunos que ficaram sem fazer passa a ser a obrigação nossa enquanto professores, e não só dos gestores, é de todo mundo. Porque nós precisamos fazer com que esse aluno ele dê uma resposta satisfatória àquilo que nós pensamos para ele, àquilo que nós planejamos para ele. É difícil? É claro que é. Nós vamos conseguir atingir a todos? É claro que não. Sempre tem aquele que nós não vamos conseguir atingir. E isso é importante, que mostra a nossa incompetência. Ainda bem que somos incompetentes. Eu fico feliz quando eu descubro que eu sou incompetente em alguma coisa. A minha incompetência, ela faz com que eu busque outras alternativas. E quando eu busco essas outras alternativas, eu acabo descobrindo coisas novas e diferentes.
Então, veja bem, vamos andar um pouquinho aqui, né, e falar sobre a inter-relação. A metodologia ativa, ela se caracteriza principalmente por essa inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola. E ela é desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno, com a intenção de propiciar a aprendizagem. E aí nós precisamos falar sobre isso. Quando nós colocamos, veja, eu tenho certeza que alguns pais estão nos acompanhando nesse momento. Sem a ajuda dos pais, sem a presença dos pais, nós não teríamos conseguido vencer o ano de 2020. Graças a eles, nós conseguimos grandes avanços. Então veja, essa inter-relação, ela foi importante, ela é importante. E aí vem uma outra importância que nós precisamos salientar e abordar para que consigamos, em 2021, tentar recuperar minimamente o que nós tomamos de prejuízo em 2020. Em todos os lugares, em todos os municípios, sem exceção de nenhum no Brasil, nós temos aquelas escolas que foram desativadas. Nós temos aquelas escolas que estão em desuso. E nós podemos fazer agora um importante trabalho com esses espaços. E esse importante trabalho com esses espaços, eles servirão para que nós possamos buscar esses alunos que têm dificuldade ou que não têm a internet ou que não têm o celular e com poucas pessoas, poucos alunos, fazer esses trabalhos diferenciados. Mas para isso, é preciso que os professores se disponibilizem a fazer essa diferença. O que está em jogo nesse momento é a educação dos alunos de Barra da Estiva. É a responsabilidade de cada um desses professores. E se é a vida de nossos alunos, independe quem será o professor que estará nesse espaço. Todos nós precisamos estar nesses espaços. Porque esses espaços eles nos pertencem. Eles são nossos. Esses meninos, eles nos pertencem. Eles são nossos. São nossos alunos, são nossos concidadãos e automaticamente são as pessoas com as quais nós convivemos. E se eu convivo com essa pessoa, logicamente eu preciso fazer com que esses alunos sejam assistidos. E aí, quando eu coloquei lá anteriormente sobre o estudo remoto, a equipe técnica da Secretaria de Educação, ela deve e com certeza se encarrega de imprimir essas atividades. Mas elas precisam ser pensadas e planejadas pelos professores. Somos nós, professores, que sabemos da nossa disciplina o que de fato meus alunos precisam aprender. E aí, eu recebi uma pergunta aqui de uma professora, daí de Barra da Estiva, dizendo como fazer essa inter-relação do que o aluno precisa com as competências e habilidades. Eu não me canso de dizer, nós, professores, ganhamos um grande presente quando recebemos a BNCC. É lógico que existem os críticos, é lógico que existem aquelas pessoas que resistem a esses documentos, porque estavam acostumados a fazer do jeito que sempre fizeram. Mas veio a pandemia e mostra para ele, viu que aquilo que você fazia precisava de mudança? Os professores que não acreditavam no celular na sala de aula tiveram que trabalhar com o celular. Os professores que não acreditavam que a tecnologia poderia mudar a educação tiveram que trabalhar com as novas tecnologias. Então veja, é o momento agora de nós, professores, nos reformularmos e passarmos a ver a educação de maneira diferente. Então, é o momento de a gente planejar a nossa atividade em cima das competências e habilidades. Porque é disso que o nosso aluno precisa. E quando eu pego o documento BNCC e agora o currículo municipal, eu li o currículo municipal de vocês. O currículo de vocês está muito bonito, muito bem feito. Lógico que tem algumas observações que a gente vai ter que ler depois, com mais cuidado, falar, comentar, mas vocês têm aí um material riquíssimo na mão. E quando você vai lá nas competências e habilidades, principalmente nas habilidades, e vê quais são as habilidades que eu preciso trabalhar com meus alunos para que eles atinjam ou que eles consigam as competências necessárias para se tornar um bom cidadão,
um excelente profissional, uma pessoa digna de viver em sociedade, eu começo a fazer um trabalho maravilhoso. Independente da minha disciplina, eu vou conseguir fazer com que todos os meus alunos sejam assistidos. E aí, eu volto a repetir. Não é quantidade, é qualidade. Se eu tenho meu aluno na sala de aula por 4 horas e meia, 5 horas, eu vou trabalhar com esses alunos dentro da sala de aula durante as 4 horas e meia ou as 5 horas. Mas se eu não tenho o aluno na sala de aula, ele está na casa dele, eu preciso mandar um áudio, eu preciso mandar um vídeo, eu preciso mandar uma atividade. Eu não vou mandar quantidade exagerada para aprender o aluno o dia todo. Eu vou mandar menos atividade, agora muito mais elaborada. Porque neste momento, o importante não é eu perceber se meu aluno detém uma grande quantidade de conteúdos. É se ele consegue abstrair os 5 conteúdos essenciais. Ele consegue ler, ele compreende o que leu, ele fez uma interpretação válida daquilo que foi lido. Aí eu peço para ele produzir algo. Ele soube buscar essa informação que eu estava pedindo a ele, e ele conseguiu produzir aquilo que eu propus que ele construísse. Pronto, o meu aluno está preparado. Basta que eu faça trabalhos que eu mantenha esse preparo dos meus alunos. Para tanto, é importante que nós, professores, comecemos a pensar o nosso planejamento em cima das habilidades que estão postas no currículo de vocês. E o currículo de vocês tem a habilidade suficiente para que possamos fazer trabalhos durante longos anos de estudo dos nossos alunos. Andando um pouquinho mais no nosso slide, eu peguei essa frase. Ando devagar porque já tive pressa. Todo mundo conhece essa frase, né? Aí tem gente que já está cantando. Repare, essa reflexão, ela pede uma mudança de postura em que, gradativamente, o professor, o educador, se posicione como mediador, um parceiro na construção de conhecimento que não está no centro do processo. Repare, durante muito tempo, nós, professores, ficamos tentando encontrar esse meio termo. Mas muitos de nós não quisemos, né? Eu vou me colocar no meio para ficar mais light. Muitos não quiseram mudar. A mudança estava aí. Bastava eu perceber que é mais fácil eu trabalhar quando eu transfiro para o aluno a responsabilidade da aquisição do conhecimento. Tem uma frase que eu trago comigo, ela é muito minha, que eu digo o seguinte: é preciso que nós, professores, trabalhemos menos e produzamos mais. Eu trabalho menos e produzo mais. Como fazer isso? Como fazer para que o meu aluno ele seja o centro da aprendizagem? É simples. Eu preciso pensar a educação de uma maneira completamente diferente. Eu preciso pensar a educação de forma que eu vou passar para o meu aluno um desafio. Eu vou propor ao meu aluno um problema a ser resolvido. E todos esses problemas são contextualizados. Eu contextualizo uma situação. Eu passo para ele, ele resolve e me devolve. Então, quando eu coloco, ando devagar porque já tive pressa, veja, a pandemia disse para nós, não adianta correr. Você vai para onde? Fazer como? O quê? Então, acalmem-se e vamos agora procurar o caminho. E aí, como diz o tema da nossa jornada, o caminho é o da educação. Nós precisamos formar essas pessoas. Precisamos formar cidadãos. Mas nós temos que ter agora um olhar diferenciado. Se eu sou um professor tradicional, eu preciso mudar. Mas não adianta eu querer correr. Então eu tenho que andar devagar. Essa minha pressa, ela não me conduz a lugar nenhum, a não ser adoecer professores. Eu estou a todo momento dizendo
É preciso que nós, professores, tomemos cuidado com a nossa saúde. Se nós adoecermos, tudo que foi feito será perdido. Então, o ando devagar porque já tive pressa é muito nosso. E aí, é preciso eu começar a planejar. O meu planejamento nesse momento é muito importante. Tem professor que não gosta de planejamento. Isso é fato. Todo mundo sabe disso, já sabe até quem são as pessoas. Não gosta de planejar. Para ele já tem tudo arrumado, que já faço isso há muitos anos, que já sei como fazer. E agora, José? E agora? Quando nós caímos nesse momento de pandemia, tudo aquilo que nós já sabíamos serviu para alguma coisa? Muito pouco. Então é importante que agora, nesse momento, nós comecemos a ver que o meu planejamento é que vai me conduzir a um trabalho melhor, a um trabalho que seja produtivo e que faça com que os meus alunos avancem. E como fazer isso? Repare, não existe outro caminho. O caminho é um só, através de objetivos. Aí você vai abrir a BNCC ou o DCRB, que é o documento de referência da Bahia, currículo de referência da Bahia, ou o currículo de Barra da Estiva, e você vai descobrir que lá não tem objetivos, mas tem as habilidades, que são as mesmas coisas, tem as competências, que são as mesmas coisas. As competências são os nossos objetivos gerais, as habilidades são os nossos objetivos específicos. E aí, lá já está posto, olha que coisa maravilhosa. Eu abro o currículo, quando eu chego lá nas habilidades, eles já me dão um objetivo específico, o que eu devo fazer e como eu devo avaliar. Está ali. Repare, muitos municípios construíram os seus currículos e nessa tabela, alfanumérico, eles não colocaram tabela alfanuméricos, colocaram os objetivos específicos, que são as habilidades, e colocou lá as aprendizagens esperadas e os indicadores dessas aprendizagens. Quais foram os indicadores que eles utilizaram? As habilidades. Foram lá nas habilidades, fizeram uma leitura, fizeram um processo de interpretação e abriram ali várias perguntas. O aluno responde a essas perguntas, se ele responde a essas perguntas, obviamente, ele conseguiu atingir esse conteúdo, ou esse objetivo. Então, está posto para nós. Está simples. Basta eu ir lá no currículo, pegar as habilidades que estão lá postas, trazer para o meu planejamento, escolhendo quais são aquelas mais importantes para esse momento de pandemia. E, curiosamente, você vai encontrar para todas as disciplinas, para todos os conteúdos que você imagina que seja necessário para os seus alunos. Voltemos um pouquinho aqui no nosso slide, e vamos passar o slide. Olha que bacana. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Olha que bacana. Ensinar significa criar situações para despertar a curiosidade do aluno e lhes permitir pensar o concreto, conscientizar-se da realidade, questionar essa realidade. Ele deve construir conhecimento para transformar essa realidade. Porque a ideia de que ensinar é sinônimo de transferir conhecimento já acabou. Não existe mais. A nossa ideia hoje é outra. Então veja, e leva esse sorriso porque já chorei demais. Eu já me desesperei com um aluno em sala de aula que não queria nada. Eu tenho que sair desse lugar. Esse lugar já não me pertence mais. Eu não devo ficar, nesse momento de tanta confusão nas nossas cabeças, preocupado com o aluno indisciplinado. Não, acabou a disciplina. Se ele está indisciplinado, está na casa dele. Está com os pais ou com algum parente. Mas nós, agora estamos olhando, e inclusive surgiram aí alguns memes, que os professores falavam para os pais. Está vendo aí, quando ele dizia que o menino não tinha jeito, aí muitos pais ficaram chateados e disseram que ele não era professor, essa confusão toda. Mas nós, professores,
tivemos esse momento de sorrir. Não como vingança, mas para mostrar para a sociedade o quão importante nós somos. Então, não adianta mais chorarmos. Agora é preciso pensar numa saída, numa estratégia, numa solução que faça com que os nossos alunos sejam... Ah, que bom. Então vamos encerrar, né? Ótimo. Eu tirei o microfone aqui. Ótimo. Então, só para encerrar, né, eu coloquei aí os últimos slides. Conhecer as manhãs e as manhãs. Aí eu coloco: a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. E o desafio que nós enfrentamos agora, que não é fácil, é exatamente nesse momento de pandemia em que nós estamos tentando fazer com que os nossos alunos sejam atendidos. E aí, eu vou colocar aqui os últimos slides para a gente fazer as considerações finais, né? Vamos só encerrar nosso trabalho. Aí, deixa eu colocar os últimos slides. E aí diz o seguinte: é preciso amor para poder pulsar. Então, nós, né, precisamos conhecer os nossos alunos, fazer com que eles se sintam cada vez mais acolhidos por nós e, finalmente, né, nós precisamos conhecê-los, acolhê-los para, finalmente, eu vou colocar o finalmente aqui, né, entender como é que eles enxergam o mundo, do que esse mundo que eles valorizam, né, sempre tentando ajudá-los, ampliar a sua percepção, enxergar outro ponto de vista e aceitar esses desafios que são criativos e empreendedores. E aí, meus caros e queridos colegas, o que eu gostaria de deixar muito claro para nós aqui, para todos nós professores, é que esse momento exige de nós uma postura completamente diferente. É uma postura em que nós precisamos realizar atividades, contando com o apoio da Secretaria de Educação, fazendo as atividades remotas, enviando para a casa dos alunos, para que esses alunos eles consigam fazer as atividades, devolver para nós, professores, e nós, professores, corrigindo essas atividades, perceber se os nossos objetivos estão sendo alcançados. Produzir texto, produzir vídeos são os melhores caminhos. As atividades que nós vamos propor aos nossos alunos, elas deverão significar para nós que o aluno entendeu aquilo que nós queríamos que eles fizessem. E eu não vejo hoje um caminho mais curto, mais simples e mais fácil para a gente trabalhar nesse mundo de pandemia, se não seguir alguns procedimentos. Eu tenho só mais um minuto, eu estou terminando já, me permite só mais esse minutinho. Veja, o professor precisa sim produzir vídeo. Quando sentir dificuldade em casa, é interessante que vá para a escola e vá para o quadro. Faça sua aula no quadro. Agora, não faça vídeos longos, que ninguém aguenta assistir vídeo muito longo. Olha como é que vocês já estão cansados aqui só, né, nesse tempo que nós estamos aqui juntos. Os alunos aguentam muito menos. Então, prepare uma aula bem resumida que privilegie a leitura, a compreensão, a interpretação, a busca pela informação que você quer e, logicamente, a produção. Um outro ponto: usar esses espaços que nós temos com a ajuda de todos os professores, para que nós possamos chegar próximo dos nossos alunos com um número muito mais reduzido. E lembrem-se, professores, não é a quantidade de tempo que vai fazer os nossos alunos aprenderem, é a qualidade das atividades que nós vamos oferecer a eles. É muito mais importante hoje eu ter o meu aluno por 2 horas. 2 horas. Eu posso pegar minhas turmas, por exemplo, eu tenho turma de 30 alunos. Eu divido em 3 momentos. Eu faço 10 alunos hoje, 10 depois, 10 depois, né? E coloco esses 10 meninos. Eu ficar 2 horas com esses meninos é muito mais importante do que eu pegar e mandar um monte de quantidade para casa e ele não aprender. Nós precisamos, juntos, encontrar saídas para que nós possamos fazer com que o nosso objetivo seja alcançado. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem, e fico aqui aguardando, né, o desenrolar dessa jornada pedagógica. Mais uma vez, o meu carinho
o meu agradecimento à Janete, a toda a sua equipe, a todos os professores de Barra, aos pais, a todos os funcionários. Fica aqui o meu abraço e eu estou aqui com vocês a tarde toda. Muito obrigado. Pessoal, passar algumas informações para vocês referentes a amanhã. 28/1, às 8 horas, teremos uma palestra com o Júnior, na verdade, as informações sobre o curso. E teremos às 9h30 a palestra com Nayara Mota, que está na programação. E à tarde, nas unidades escolares, seguimos com a programação Diálogos Pedagógicos, como planejar a escola em 2021. Declaramos encerrada a abertura da jornada pedagógica e desejamos a todos um excelente retorno às atividades escolares.